boa tarde. Me chamo Leandro Rafael e vou apresentar um pouco sobre os crustáceos pela disciplina de fauna regional para a professora Fernanda Camilo. Então, os crustáceos são animais de carapaça dura, são animais invertebrados. Geralmente tem os mais conhecidos para a gente são como camarão, o tatu de jardim, as cracas, que são animais sésseis, que são esses animais, são presos a algum substrato. Geralmente eles são de vida livre, mas ainda tem espécies que são sésseis. E esses que são sésseis, eles na fase larval, ele é de vida livre e natante. A maioria dos crustáceos eles são aquáticos e há uma infinidade de espécies, como já foi apresentado. São em torno de 67 mil espécies que são registradas. Uma das características que diferem os crustáceos dos insetos, por exemplo, é a quantidade de antenas que ele tem na cabeça, pois os crustáceos ele apresentam dois pares de antenas, diferentemente dos insetos que apresentam apenas um par de antenas. O corpo dele é dividido em apêndices torácicos e abdômen e são das mais diversas formas. Geralmente eles formam um cefalotórax, que é o cérebro, a parte da cabeça, fundida ao abdômen. E a simetria é bilateral, a gente podendo ser dividido em duas partes iguais. O formato do corpo varia de alongado a cilindrado, então tem diversas formas o corpo dos crustáceos. A cabeça possui olhos ou ocelos. A respiração é feita através de brânquias, as trocas gasosas. E eles excretam amônia através de nefrídeos localizados na região da cabeça. O sistema nervoso é ganglionar, possui órgãos sensitivos para identificação da pressão, da temperatura, por exemplo, do ambiente em que ele está inserido. Possui um exoesqueleto formado por quitina, proteína e carboidrato. Aliás, carbonato de cálcio, ou mais comumente conhecido para a gente como calcário. O sistema digestório dele é completo, dando a entender que ele tem um sistema onde tem boca e ânus. São dioicos, mas no caso da reprodução, né? São animais que são dioicos, têm sexos separados e podendo também ocorrer espécies que são hermafroditas. As fêmeas geralmente elas carregam os ovos fixos ao corpo, até para evitar a predação desses ovos, dando uma maior proteção a eles. Na a reprodução, o, o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Na fase direta, os crustáceos ele já nascem sem precisar de passar por uma fase larval, como é o caso do desenvolvimento indireto, que passa por diversas formas larvais. Então ele necessita de uma metamorfose. Na parte do crescimento dos crustáceos, ele vai fazendo as mudas da sua carapaça à medida que ele vai aumentando de tamanho, vai mudando a carapaça dele para que o corpo exerça o crescimento adequado para cada espécie.
e a fecundação ela é interna, então necessitando de cópula para ocorrer a fecundação. Geralmente os crustáceos têm uma importância na, no meio ambiente pelo fato deles participarem da cadeia alimentar, ser geralmente a base da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos principalmente, porque ele tem a partir de tamanhos microscópicos que fazem parte do zooplâncton até crustáceos que são de interesse econômico, que tem tamanhos aí de aproximadamente 4 metros entre uma perna e outra. Uma outra característica que é diferenciada entre os insetos e os crustáceos são a quantidade de pernas. Os crustáceos eles têm geralmente, ou aliás, eles podem ter até 10 pares de pernas, 5 no abdômen e 5 no tórax. Uma, uma das espécies que mais se tem no Brasil de interesse econômico são os camarões, os que são até usados em fazendas de carcinicultura, que é a criação de camarões, e tem uma elevada procura, principalmente na região litorânea. E ainda existe outros tipos de crustáceos que têm um interesse econômico e gera emprego e renda a muita gente, como é o caso da pesca de caranguejos e siris e outros crustáceos. Então, o que eu tinha para apresentar um pouco era isso. Qualquer dúvida pode me enviar uma mensagem que eu posso estar tentando responder, hein? Certinho. Obrigado. Tenha uma boa tarde.